Olá, mais uma vez aqui falando de saúde. Essa é a nossa conversa de todos os dias que vocês podem assistir no site da webfilhos.com.br, depois vai para o YouTube e a gente sempre está trazendo gente muito competente para conversar conosco, né? Vocês já estão acostumados a assistir esses programas. E hoje eu vou falar de um assunto que é uma das coisas mais frequentes que preocupa as mães, que são os resfriados de repetição e as tosses nas crianças, e como tratar disso, que medicamentos, usa ou não usa xarope, usa inalação, o que faz, por que a criança tosse, o que o pediatra tem que fazer, o que a mãe tem que fazer. E eu trouxe para conversar com vocês um pediatra que é muito amigo meu, ele é mestre pela Unicamp, fez mestrado lá com a gente, e ele é presidente do departamento ambulatorial da Sociedade de Pediatria de São Paulo, ou seja, todo esse trabalho de atendimento, de consultório, de ambulatórios, essa coisa da criança em pé, da criança que é 90% do tratamento infantil, graças a Deus, é ambulatorial, a criança dificilmente é internada, quando é internada geralmente é uma coisa grave. A grande maioria do trabalho do pediatra é no dia a dia, atendendo crianças, falando com mães, fazendo ambulatório, etc., porque é o dia a dia do pediatra. Ele também, o Tadeu, ele tem uma facilidade muito grande de escrever, é um bom escritor. Ele é articulista de um jornal aqui de Campinas, do Correio Popular, onde ele tem uma coluna sobre pediatria, que vai toda segunda-feira, e que ele cria personagens. Ele tem uma personagem famosíssima, a vovó Naná, que ele joga na boca dela o que ele quer que a família saiba, é muito interessante. Eu estou falando do Dr. Tadeu Fernandes. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, Martins, é um prazer estar aqui com vocês na Web Filhos, para falar de um assunto muito interessante, né? Falar sobre doenças respiratórias nas crianças, né? Isso. Tadeu, eu me lembro que uma vez que eu te entrevistei num outro programa nosso, nós falamos muito sobre os resfriados de repetição e as tosses e o significado disso, entramos em alergia respiratória, etc. e foi muito interessante. E as mães ficam muito preocupadas, nós dois sabemos disso, com aquela idade em que as crianças começam a ter resfriado, né? Ou quando vão precocemente para a creche, né? E 3, 4 meses, às vezes, infelizmente, muito cedo, né? Mas o ideal seria pelo menos depois de 6 meses. Ou até mais tarde, se a mãe pode cuidar, né? Até 2 anos. E aí elas entram em contato com aquela população de vírus e tal. As mães não têm um plano B, quando a criança tem febre e tosse, ela é obrigada a levar porque ela tem que trabalhar, né? E aí chega lá, ela passa para todo mundo e tal. Como é que você vê essa questão dos resfriados de repetição? O que você entende por isso? Como é que você trabalha essa questão? E qual é, na sua opinião, a melhor maneira de orientar essas famílias a não se preocuparem? Martins, eu acho que a tendência é cada vez piorar e não melhorar. Vários estudos estão mostrando, primeiro, o nosso ar está cada vez pior. Cada vez mais carro na rua, cada vez mais poluição na rua, e as nossas crianças estão respirando esse ar cada vez mais impuro. Não bastasse isso, você bem disse, as crianças estão sendo institucionalizadas precocemente, com o sistema imunológico totalmente imaturo, tendo contato com uma gama enorme de vírus, e você bem disse, são vírus, depois nós vamos falar bem isso, que os vírus são responsáveis por quase 90% dessas patologias, e para vírus não tem antibiótico, não tem remédio. E nós não vemos um futuro muito favorável, e sim cada vez pior. Por quê? Cada vez mais as nossas crianças nascem de parto cesariana e não de parto normal. Cada vez mais as nossas crianças estão sendo desmamadas precocemente, indo para a fórmula infantil. E aí, Martins, surge um assunto novo hoje muito em moda, porque nós somos 10 trilhões de células. E olha que coisa curiosa, junto com esses 10 trilhões de células, moram junto conosco, ou deveriam morar, 100 trilhões de bactérias. Numa relação de mutualismo, numa relação de simbiose, onde um oferece benefícios ao outro. Isso nós precisamos entender, nosso corpo é 10 vezes mais bactérias do que células. E uma coisa importante, só para te interromper, que você pegando o teu gancho, nós estamos vendo que as licenças de maternidade até 4 meses, excepcionalmente até 6, né, algumas firmas,
fazem a criança sair da proteção materna exatamente no momento em que todas as imunidades estão caindo, né? Quer dizer, exatamente quando a criança começa a perder a imunidade que ela adquiriu intraútero, né? E aí a mãe leva para a creche e desmama, né? Que é a proteção que a natureza dá para quando sai do útero até ela ter 6, 7 meses e ir protegendo. E ela entra nesse momento, nesse né? momento. Com esses trilhões de bactérias aí. E lembrando que dentro do útero da mãe, a bactéria não é presente na criança. A criança é estéril. O intestino é estéril. Quando a criança nasce, que o nosso intestino vai ser colonizado. Quando nasce de parto normal, o primeiro contato da criança com o mundo externo é o canal vaginal, onde tem a microbiota, também chamado de flora vaginal, e a criança se contamina e se protege pelos lactobacilos vaginais. É o primeiro colonizador da criança. O segundo colonizador é a Bifidobacterium, que está no leite materno. E assim nós colonizamos uma criança com lactobacilos e Bifidobacterium, e que vai estimular o sistema imunológico da criança. Eu gosto de destacar uma coisa muito importante. Quando a gente fala de sistema imunológico, o pessoal pensa, quem que faz imunologia? É a medula óssea? É importante? É. O nosso baço é importante? É. Os nossos gânglios são importantes. A amígdala é importante? É. Mas o maior órgão linfóide, o maior órgão imunológico do corpo humano é o intestino. É um sistema que está em contato com todo esse mundo exterior. E se esse sistema imunológico for primariamente estimulado por essa microbiota ou por essa flora natural, que são os lactobacilos e as bifidobactérias, esse sistema imunológico vai desenvolver, produzindo anticorpos, eu falo, do bem. Mas Martins, quando nasce numa cesariana, numa sala totalmente estéril, e a criança hoje vai diretamente para o alojamento conjunto, ele vai ter contato com o quê? Com as bactérias que tem no hospital, que as visitas trazem para a primeira visita do bebê. Vai ser colonizado chegando em casa. Com os beijos da vovó e da titia. Com os beijos da vovó, da titia, a parentada toda que chega lá e ninguém passa. Ninguém lava a mão. Lava a mão ou um álcool gel na mão. E essa criança vai ser colonizada por um outro tipo de bactérias, com um poder de causar doenças muito grandes. Depois essa criança vai para casa, muitas vão tomar mamadeira com esterilizador de mamadeira, casas totalmente limpinhas com carpetes e esterilizadores, sabonetes antibacterianos e nenhum estímulo. E o pior é quando a mãe começa a passar na região vaginal líquidos antibacterianos, passa na pele da criança antibacteriano, né? Ou seja, essa criança está ficando totalmente sem estímulos. Os estímulos naturais ela não tem. Os estímulos externos são normal. E essas crianças sem estímulos são o que nós chamamos hoje, Martins, crianças germe-free. Igual os ratinhos de pesquisa que a gente tem na Unicamp, né? Os ratinhos de pesquisa germe-free são ratinhos criados em movimentos, em ambiente totalmente asséptico, que eles ficam com esse sistema imunológico intestinal atrofiado e, quando eles retornam ao biotério, que é o habitat deles, eles morrem de doenças simples. Exatamente. O germe-free, né, traduzindo em inglês, todo mundo sabe, é livre de germes. São crianças e bebês e ratinhos que não entram em contato com a população normal que ele já descreveu e que são fundamentais para formar a imunidade das crianças. Isso é uma coisa muito importante, né? E a pergunta, eu acho que toda mãe faz ao pediatra. Não tem mãe que não faz essa pergunta. Doutor, tem alguma coisa para estimular, uma vitamininha para estimular as defesas do meu filho, o sistema imunológico do meu filho? Eu falo, mãe, você já perdeu a oportunidade de nascer de parto normal? Você já perdeu a oportunidade de dar o aleitamento materno? Tudo isso eram coisas que iriam desenvolver o sistema imunológico. Agora, milagre nós não fazemos. Essa vitamininha milagrosa não existe. Não é verdade, Martins? É verdade. Olha, eu acho que essa introdução foi muito boa. Eu sei que você escreve muito sobre isso. Eu vejo todos os seus artigos no jornal. Eu gosto muito do que você escreve. Eu também gosto de escrever, só que eu não escrevo muito em jornal. Eu escrevia na Folha, na época da reitoria. Escrevo mais livros. Mas eu acho que você tem uma capacidade muito grande de transmitir essas coisas de uma forma adequada para as pessoas entenderem. Então, acho que os seus artigos que eu recomendo para as pessoas lerem sempre que puderem, né? Se não são de Campinas, podem ler pelo site do jornal, né?
E www.cpopular.com.br. Lá nas segundas-feiras tem os artigos dele sobre pediatria. Bom, agora, dentro de todo esse contexto, né, que a gente sabe que as mães se assustam, né? Você sabe disso no consultório, eu também, quer dizer, a mãe está lá com o bebezinho, está em casa, está amamentando, está protegendo, teve um parto normal, essas crianças estão bem, de repente ela vai para a creche, aí começa, daí eu já aviso, olha mãe, você vai pôr na creche antes, você vai começar a vir aqui toda semana, todo mês. Aí ela vem e pergunta pra gente, mas doutor, está de novo resfriada, está de novo com febre, será que ela tem alguma doença tal, né? E aí essas coisas que você está colocando, a gente começa a colocar para as mães. E a gente sabe das dificuldades da luta nossa por aumentar o aleitamento, mas infelizmente a gente não consegue que todas sejam protegidas. Aí chegamos nessas infecções de repetição mais frequentes, geralmente benignas, mas às vezes não, que são os resfriados de repetição. E aí vindo com aquela sintomatologia, febre, tosse, nariz entupido, acorda de noite, não dorme, aí a mãe pede um xarope. Né? É verdade. Eu sei o que você pensa de xarope, eu também, e a gente podia falar já de cara agora o que é isso tudo aí. Toda mãe, quando tem essa primeira experiência de um resfriado, que a gente não gosta de usar mais o termo virose, porque a gente sabe que as mães pensam, né? Foi feito... Aliás, já está caindo assim em desuso e menosprezo, né? Doutor, tudo é virose para você? Para esses médicos, tudo é virose. Eles põem no jornal. Eles vão lá para dizer que é virose. Né? Eu esperei tantas horas para dizer que é uma virose. Mas, gente, vocês precisam entender que 90% desses quadros que o Martins bem descreveu, febre, tosse, congestão nasal, o agente etiológico, ou seja, o agente causador é o vírus. E o vírus, ele dá essa sintomatologia de febre, de tosse e de congestão nasal. Porque o organismo precisa reagir. É uma reação, isso é uma defesa do organismo. Tem até uma coisa muito interessante que eu falo também, já que nós estamos falando de defesa. Quando nós temos febre, a febre é uma reação de defesa, que já está comprovado cientificamente, que aumentam as defesas, as células de defesa, os interferons, os elementos de defesa, aumentam quando a criança está com febre. Por isso, primeiro passo, essa febrefobia, vamos baixar, calma, vamos pensar a febre como sendo um amigo nosso. Ele aumenta a defesa, é bom ter febre, né, Martins? Só que, evidentemente, dá desconforto, a criança treme, pode ter uma convulsão febril que é rara, mas pode ter. Aí a gente fala, até 37,5, 38 vai filho. Se subir muito, você dá o anti-interno para a criança se sentir mais confortável e tal. Mas com essa ressalva. Com essa ressalva. E aí, aquilo também, né, que você falou muito bem, dura 90% das vezes, 2, 3 dias no máximo. Depois passa. E às vezes aparece um vermelhinho no corpo, quando dá o racho cutâneo, não é sarampo, é um monte de vírus que dá isso, que as vovós chamam de sarampinho. A vovó Naná fala isso, né? A vovó Naná, é o sarampinho. Não tem nada a ver com sarampinho, mas tem dezenas de vírus que dão essa reação de pele, que parece um sarampinho. Antigamente o pessoal, teve sarampo, não teve sarampo. Sarampo é uma doença grave. Não sei se você viu muito sarampo, eu ainda vi muito sarampo. Eu cheguei a ver, eu vi o final do sarampo. O final da época. Eu vi sarampos gravíssimos, com meningite, pneumonia. Graças à vacinação, né? Uma vacina acabou com o sarampo. Graças à vacina. Um aviso à mulherada que não gosta de vacinar os filhos, que é um crime, né? O sarampo salvou milhares de vidas nesse país, né? Mas o que fazer nesses quadros respiratórios? Se nós estamos tendo um excesso de catarro e o catarro está obstruindo a via aérea, eu sempre falo o seguinte, se você está fazendo feijão e o feijão está muito grosso, como é que você faz para afinar o feijão? Põe água. Põe água. Se o catarro está muito grosso, põe água. E quando eu falo põe água, você põe água no estado líquido, você tem que tomar bastante líquido, e põe água no estado vapor também. Inalação, o banheiro é um grande vaporizador, tomar um vapor no banheiro, e isso vai umedecer. E por que nós temos que nos preocupar com o vírus? O vírus que nós falamos, ele tem uma evolução benigna. Mas tem uma frase que eu gosto muito de falar, que o vírus, ele pavimenta a estrada para chegar à bactéria. Ou seja, se esse catarro não for mobilizado, vai se formar um meio de cultura para no futuro, daqui uma semana, 2 semanas, começar uma bactéria usar como alimento esse catarro e desenvolver uma bactéria. Então a gente, nem 8 nem 80, né, Martins? Nem vai falar, uma virose não é nada, não.
É uma virose que nós temos que tomar os cuidados. Tem que seguir, tem que ver a criança, né? Observar o ritmo da febre, ver se esse catarro está sendo mobilizado ou não. Agora, se esse quadro persistir por mais que uma semana, aí eu começo a me preocupar já um pouquinho mais. De ter uma infecção secundária, uma coisa ter uma infecção secundária. Ou então, né, quando a febre cede, a tosse contida e depois volta a febre. Aí geralmente é sinal de que houve uma provável superinfecção bacteriana. Isso é comum, e dá uma pneumonia, um motivo. Aí a mãe volta, às vezes, e fala assim, não, mas eu vim aqui, só não falou, agora está com pneumonia. Eu falei, mãe, é evolução natural. Eu não podia ter dado antibiótico na primeira vez, que não era. Agora baixou a resistência, apareceu uma infecção. Tudo isso tem que ser trabalhado, e a gente precisa explicar isso para as mães. E sabe que eu sempre comento isso, Martins? Porque às vezes a gente vê colegas tomarem a conduta brilhante, é só um resfriado, orienta a mãe. E na semana seguinte, a mãe às vezes vai em um pronto-socorro e fala um raio-x ou um exame clínico, está com infecção de ouvido, está com pneumonia. Como é que o pediatra não viu na semana passada? Mas não viu porque não tinha. Eu te mando um e-mail assim, olha, ele está tossindo, você não falou nada, agora está com pneumonia. Mãe, e uma coisa que a gente vê com muita frequência, a criança fica doente e a mãe, coitada, que trabalha, ela não pode ficar com o filho. Ela deixa com alguém que nem tem experiência nem o sentimento. Aí quando ela chega em casa, de noite, olha, ele teve febre 3 vezes, vomitou, teve diarreia, está tossindo muito. Ela vai no pronto-socorro. E a cultura do pronto-socorro, que o Jaime Muraus fala muito, eu também falo disso, a gente está até escrevendo sobre isso, que as pessoas fazem pediatria de pronto-socorro, né? E não vão no consultório, porque a mãe não tem tempo, não acontece. E aí vem essa história das complicações. Isso, né? Você tocou num ponto muito importante. Isso está se tornando uma praga dos tempos modernos. O que acontece hoje? A cultura do pronto-socorro vale para os pacientes conveniados, para os não conveniados. Nós vemos na rede pública, eu converso com muitos colegas que trabalham na rede pública, aquela consulta de rotina de puericultura acabou. A puericultura sumiu. O pessoal está indo fazer puericultura à noite no pronto-socorro, por isso que está em reportagem na televisão, no jornal, na web, pronto-socorro com 3 horas de espera, 4 horas de espera. Por quê? Ninguém fala isso. Essa espera é após as 18 horas. Durante o dia, fluiu normal o pronto-socorro. Não, as pessoas não fazem mais as consultas de rotina porque a vida é tão atribulada, tanto problema, tem que trabalhar, não sei o quê. Aí ele está bem, aí ninguém mais fala de aleitamento, de crescimento e desenvolvimento, de imunização, de alimentação, de dietética infantil, né? Quer dizer, como é que faz papinha e tal. Sim, as nutricionistas são importantes, sabem fazer isso, fazem muito melhor. Mas o pediatra tem que fazer isso também, porque é uma discussão, né? E aí você tem que realmente trabalhar isso. E as pessoas acabam só indo quando a criança está doente e às vezes grave. Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos, em vez de fazendo uma medicina preventiva, que é muito mais saudável e muito mais econômica, passando por uma medicina tratativa. E aí chega no pronto-socorro, tá? 30 pessoas esperando, o coitado do pediatra vendo a cada 5, 10 minutos, porque tem que resolver o problema, tem que bater, olha, está esperando, olha, tem muita gente aqui, ele tem que fazer, né? E aí ele vê o ouvido, vê a garganta, não dá tempo de falar, tá, mamãe, como é que foi o nascimento? Tem falta de ar, quem cuida da criança? Não se faz puericultura, né? E aí, infelizmente, algumas pessoas é que ainda vão ao consultório, que têm condições de fazer isso, ainda são seguidas, né? E eu não sei como é que é a tua frequência no consultório, mas a grande maioria é de emergência febril. É emergência. Né? Hoje a grande maioria é emergência. E só para a gente fechar essa parte da respiratória, o que fazer então nesse processo viral? Além da vaporização, bastante líquido, o uso de antitérmico, as mães sempre pedem, doutor, eu não estou dormindo à noite porque meu filho está tossindo demais. Dá um remédio para parar a tosse. Gente, se a gente parar a tosse é uma defesa. O catarro vai se acumular. Então aquela frase famosa que a gente fala, que quem fez o catarro foi o diabo. Foi o diabo que pôs o catarro no pulmão do seu filho. Ainda bem que Deus fez a tosse. Para jogar o diabo para fora, jogar o catarro para fora. Você não é pastor, Evangelho. Não. Na verdade, essa expressão é muito boa dele. Eu gosto, às vezes eu repito isso, sempre citando a fonte. Quem faz o catarro é a infecção, então ele brinca que é o diabo, e quem dá a tosse é o mecanismo de defesa, que é Deus. Aí uma coisa interessante, né? Tem 2 tipos de xaropes fundamentais. Um que é chamado expectorante, que ajuda a fluidificar a secreção para tentar fazer o catarro mais solto e a criança tossir mais. E a mãe vai falar, mas está tossindo mais? Tá, tem que tossir mais, né? Aí
E tem o chamado antitússico, que é um remédio que tem um efeito diferente. Ele atua no cérebro, sedando a criança, impedindo que o organismo reconheça que tem coisa para ser eliminada. É perigoso. Esse remédio só se dá em casos muito especiais de tosses irritativas, secas, etc. E é perigoso. Se você dá um remédio desse à noite, a criança até dorme um pouco melhor, mas ela pode ficar com essa secreção retida e as complicações todas disso daí. As mães precisam entender isso, né? É verdade. E xarope é uma coisa que eu receito cada vez menos. Eu não sei se você receita. Eu faço isso, umidificação, mas a mãe fala, mas você não vai dar um xaropinho, eu dou um fitoterápico qualquer. Porque, na verdade, você tem que manter a tosse. A mãe fala, mas não para de tossir. Que bom. Vamos bom, doutor. Está tossindo muito. Eu falo, ótimo, mas isso é uma maneira dela se defender. Mas claro que a mãe está cansada, tem que trabalhar, fica lá, não tem quem ajude, a criança tosse. Aí, mas ela vomita, porque ela engole o catarro, esse catarro irrita o estômago e numa crise de tosse ela vomita também, né? E não é para dar remédio para parar de vomitar, deixar ela expectorar, é uma forma de limpar o pulmão, esse vômito também, né? A criança não sabe expectorar. Não sei se você lembra, Tadeu, tinha antigamente um xarope à base de peca, você lembra disso? Sei. Que é um vomitivo. É um vomitivo. Você dava para estimular o vômito, para limpar o catarro. Agora não se usa mais isso, mas tinha. Chamava Ipecopan, acho que não existe mais, eu posso falar o nome, né? Eram os remédios que a gente usava às vezes antigamente para vomitar. Bom, agora, na verdade, para terminar essa fasezinha aqui, nós estamos chegando no finzinho, temos ainda mais 5 minutinhos. Como lidar com essa situação confusa, que é as dificuldades de identificação desses processos e que levam, às vezes, as famílias a ficarem procurando soluções mágicas, né? Então, é muito comum, quando a criança tem uma certa tendência alérgica, depois nós vamos falar num outro programa que eu vou te convidar um pouco sobre alergia respiratória, eu vejo isso com frequência. A família cansa de ver a criança tendo resfriado de repetição, daí ela começa a procurar as medicinas alternativas, né? E aí ela vai em tudo que ela existe, sempre tem alguém que tem uma medicina alternativa. E a gente fala, mas olha, se funcionar é porque era a idade dela funcionar. Você precisa cuidar do meio ambiente, diminuir a contaminação, etc. e tal. Você está lidando muito com isso? Como é que fica a tua relação com essas dificuldades naturais que as famílias têm? A primeira coisa, eu acho que tem que ficar bem claro para a família. O sistema imunológico, ele começa a se formar dentro do útero da mãe e se prolonga até os 2 anos de idade. Hoje existe um projeto muito importante, Martins, que precisa ser divulgado. É um projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade de Pediatria de São Paulo abraçou esse projeto. No Congresso Paulista de Pediatria se falou muito dele. Nós vamos ter uma manhã inteira no Brasileiro de Pediatria falando sobre os primeiros 1000 dias de vida de um ser humano. Os 1000 primeiros dias de vida são os dias mais importantes da nossa vida. Vamos primeiro mostrar quem são os primeiros 1000 dias. São os 2 anos e pouco. Os 2 anos de idade da criança, mais 9 meses intraútero. Se você somar 9 meses intraútero mais 2 anos de vida, nós chegamos a 1000 dias. Esses 1000 dias é muito importante, Martins. Hoje, nós estamos com um projeto na Sociedade de Pediatria de São Paulo, que eu estou coordenando, no Departamento de Pediatria Ambulatorial. E aqui em Campinas, na Unimed Campinas, nós já estamos implantando esse projeto, aonde vai se tornar obrigatório a consulta da gestante na 32ª semana de vida com o pediatra. Eu já faço muito isso, viu? Tem muito gente que vem aqui na gestação. Isso chama-se programming. O que é o programming? Nós vamos conseguir, na vida intraútero, já começar a programar a vida dessa criança. Então, só para citar um exemplo, nós sabemos que a mulher tem que tomar, principalmente nesse último trimestre, um tipo especial de ácido graxo de gordura chamado DHA, que é uma substância lipídica, um lipídio, que vai formar justamente a capinha do nervo. Da mesma maneira que o fio elétrico tem aquela capinha de plástico para isolar, nós temos uma capinha que vai isolar o nervo, que essa capinha chamada mielina, ela é feita da matéria-prima DHA. Hoje nós sabemos, Martins, esse dado é assustador num país tropical que nem o nosso, com tanto sol, que hoje a gestante, 47% das gestantes são deficientes de vitamina D. E a vitamina D começa a se formar a parte óssea da criança intraútero.
O esmalte dentário se forma intraútero. Então, a gente precisa começar a reposição de vitamina D, reposição de DHA. Outra coisa importante, os nossos colegas obstetras, eles são muito preocupados com a anemia na gestante no começo da gestação, porque realmente há um consumo maior, há uma vascularização maior, então ele repõe ferro no começo. Mas no final ele está preocupado com outras coisas que ele tem que se preocupar, com a glicemia, com a pressão da mulher, e às vezes passa a falta de ferro no último trimestre. E nós sabemos que o estoque de ferro para os primeiros 6 meses de vida da criança é hepático, que se forma no 3º trimestre. Isso a gente fala muito e é por isso que precisa ficar muito atento a isso no começo. Quando você fala desses primeiros 1000 dias, eu tenho trabalhado muito nessa área com a questão da criança terceirizada, da impossibilidade das crianças ficarem com a família e tal. Eu acho isso fundamental. Quem sabe eu vou estar lá falando alguma coisa nessa linha das relações pessoais das crianças. Agora, só para terminar aqui, nesse sentido, vamos falar mais disso aí no outro programa, mas olha, qual sua recomendação final para aquela mãezinha que está nos vendo aqui na web, que está vendo esse programa, ou o marido que está vendo e vai chamar a mulher para ver, depois de um papo tão bom desse do Tadeu, para lidar com esses resfriados de repetição? O que você fala? Mãe, olha, é o seguinte, o que você fala para ela? É uma realidade, vai acontecer. Não tem como fugir. Para resfriado, não tem vacina. Já que nós só tocamos esse assunto, nós temos mais um minutinho. Não esqueçam, a vacina não é para resfriado. A vacina antigripal. A vacina é contra a gripe. Nós vamos falar isso no outro programa. Né? Então isso é importante que... E a mãe fala, mas ele tomou vacina e tem resfriado. Ela não tem entende. Resfriado, não tem Falta gripe, graças a Deus. Né? Lembrando que gripe mata, resfriado não mata. Gripe é grave. Né? Resumindo, no resfriado você tem que trabalhar o dia a dia. Eu acho que se seu filho está resfriado, a pior coisa que você pode fazer para ele é mandar ele para a escolinha. Isso. Primeira coisa, ele tem que ficar em casa. Tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B. Quer dizer, eu trabalho, eu tenho uma creche. Aí o que eu estou vendo é que as mães e os pais, às vezes, não tem família, não tem ninguém, e eu levo para a creche. E a creche aceita. E aí passa para todo mundo. Além de passar para todo mundo, nós não podemos esquecer aquela frase que eu acabei de falar, o vírus pavimentou a estrada para entrar a bactéria. Então, ele já está com a imunidade baixa pelo próprio processo viral do resfriado. Se ele vai para a creche, a probabilidade de ele pegar uma infecção bacteriana é maior do que aquele que não está resfriado. Tadeu, obrigado por você ter vindo aqui. Eu vou te chamar várias vezes aqui, eu vou terminar essa fala do Dr. Tadeu complementando isso que ele está dizendo. Nós sabemos das dificuldades das famílias que têm que trabalhar, mãe e pai, para manter a vida. Nós sabemos que a creche, infelizmente, está sendo usada muito precocemente. A gente luta para que as crianças, por tudo que ele falou, dos 1000 dias, o ideal para uma criança ir para a creche é depois dos 2 anos. Mas a vida não é assim. Agora, você tem que ter um plano B. Você não pode levar teu filho doente para a creche. E a creche não deve aceitar. Você tem que ter alguém que te ajuda, uma pessoa que no dia que você está com febre, diarreia, você põe ele em casa. Porque senão você, além de piorar a situação do seu filho, você está complicando muitas outras pessoas. Nós vamos voltar a esse assunto, porque esse tema é muito bom. Eu acho que valeu a pena entrevistar o Dr. Tadeu hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, entra no site da Webfilhos, tem lá os endereços da gente. Você pode mandar e-mail, a gente responde as questões. Grande abraço para você. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado a você, Martins. Obrigado pela atenção de todos vocês.